Está gravando? Olá pessoal, aqui é a professora Natália Lamberti e hoje a gente vai corrigir algumas das atividades da semana passada e a gente vai fazer algumas atividades novas também. Já chegaram as apostilas do terceiro bimestre na escola, então quem não pegou ainda pode pegar. Hoje eu vou terminar essa atividade sobre o capítulo 6 da apostila do segundo bimestre, que é o Mundo de Aventuras. Na próxima semana a gente já vai começar com a apostila do terceiro bimestre. A gente também vai começar a leitura de um livro novo e a gente vai fazer atividades novas, certo? Então, primeiro de tudo, para quem assistiu o vídeo da última aula, sabe que a gente já leu esse texto aqui, que é o Viagem a Lilliput. Inclusive, eu li e expliquei várias palavras novas, expliquei um pouquinho sobre o conto, certo? Então, eu não vou ler de novo, acho que não é necessário. Mas se você já esqueceu o conto, lê de novo, são só 4 páginas, ou assiste a videoaula anterior para você relembrar as coisas que eu expliquei. Eu também já corrigi os exercícios 1 e 2 aqui, dessa página 68, e agora a gente vai corrigir esses aqui. Eu pedi como dever de casa para fazer esses aqui até o 7, certo? Então espero que vocês tenham feito. Eu já tenho as fotos das atividades de quem fez. A gente vai corrigir juntos e depois a gente vai fazer aqui os exercícios 8, 9 e 10. Vai ser um vídeo bem simplesinho, uma correção e também fazer alguns exercícios juntos. Então, vamos lembrar um pouquinho do conto que a gente leu. No conto, a gente tem o personagem principal, que é o Gulliver. Ele está no navio, viajando com a sua tripulação, quando uma tempestade horrível acontece e o navio acaba afundando. Ele sobrevive, ele não morre afogado, ele vai parar numa ilha. E nessa ilha, ele vê coisas estranhas, ele vê homenzinhos pequenininhos, bem pequenininhos mesmo. A gente tem até a ilustração aqui para mostrar. Esse é o Gulliver e aqui os homenzinhos. Ele acha aquilo tudo estranho e ele começa a conversar com os homenzinhos e eles vão levar o Gulliver até o líder deles, o rei, certo? Do país de Lilliput. Então, a gente vai aqui corrigir os exercícios 3, 4, 5, 6 e 7. Então, pergunta de número 3. É possível saber quando se passa essa história? Vamos prestar atenção aqui na palavra que está sendo usada. Vou até mudar a cor aqui, colocar um roxo. Quando, ou seja, o período de tempo em que a história acontece. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Bom, a gente sabe que a história acontece no ano de 1699, certo? Então, vamos colocar aqui. A história acontece em 1699, certo? Então, a gente tem um trecho bem no comecinho do texto, se não me engano, que fala quando foi que ele embarcou, não é? Vou encontrar aqui. Aqui, ó. Por causa disso, eu embarcava no Antelope. Antelope é o nome do barco. Deixando o porto de Bristol, na Inglaterra, no dia 4 de maio de 1699. Então, eu vou deixar vocês... Eu vou marcar aqui também com roxinho. Quem não escreveu essa justificativa tem que escrever, é importante. Então, dá uma pausa no vídeo, copia essa frase e daí a gente continua, certo? Então, a justificativa é: a história acontece em 1699. Gulliver disse que saiu de Bristol em 1699. Eu não vou copiar a frase aqui, mas vocês copiem. Muito bem. Pergunta número 4. Aqui a gente já tem outra palavra interessante, que é o onde. Ó. Primeiro a gente trabalhou com quando. Quando é ideia de tempo. Foi em janeiro? Foi em 2005? Foi em 1999? Então, quando é remetente a tempo. Agora a palavra onde é lugar. Onde que a história se passa? Onde se passam os acontecimentos deste capítulo do romance? Bom, primeiro de tudo, a história começa no mar, certo? A história começa no mar, quando eles estão navegando, certo? Saindo do porto de Bristol, na Inglaterra. Oh, meu Deus, será que não vai caber aqui? Não é possível. Não tem espaço! A história começa no mar, saindo do porto de Bristol, na Inglaterra. Ok. E depois as personagens. As personagens, no caso, o Gulliver, né? Depois o Gulliver vai parar na ilha de Lilliput. Como tá
esquisito aqui, vou escrever no Notepad. Então, a resposta... Nossa, tá que salvo da última aula. Aqui, a resposta do número 4 é: a história começa no mar, saindo do porto de Bristol, na Inglaterra, e depois... o Gulliver vai parar na ilha de Lilliput, certo? Essa é a resposta da 4. Dá uma pausa para copiar se você precisar. Depois disso, a gente tem a questão de número 5. No começo do texto, é descrita a situação que dá início à aventura de Gulliver na ilha. Ou seja, a situação. A situação é o acontecimento que faz com que ele vá parar na ilha de Lilliput. A pergunta é, que situação é essa? Como que ele vai parar na ilha? Se vocês lembrarem do texto, ele vai parar na ilha quando ele está navegando, certo? No barco Antílope, e o barco afunda por causa de uma terrível tempestade, certo? Então, pode escrever aqui. Um temporal ou uma tempestade com ondas enormes faz seu barco afundar. Essa é a resposta. Vou colocar um pouquinho mais pro lado. Eu deletei sem querer, não acredito. Uma tempestade faz o barco de Gulliver afundar. Como vocês podem ver, a professora é uma velha que não sabe usar tecnologias, né? Ok, pronto. Pergunta de número 6. Ao perceber que estava sozinho, Gulliver ficou apavorado. Então, a gente tem a pergunta de letra A. Em que momento ele se deu conta de que estava sozinho? Bom, ele percebeu que ele ficou sozinho quando uma onda surgiu, certo? E na escuridão e jogou o bote longe, fazendo com que os companheiros dele sumissem. Isso está bem no começo do texto, nessa parte aqui. Aqui ele ainda está junto com as pessoas. Largamos um pouco dos remos e deixamos levar pelas ondas. Aqui, ó. De repente, uma onda traiçoeira surgida da escuridão jogou o bote longe, despejando-nos outra vez na água. Ao voltar à tona, ou seja, voltar na parte de cima da água, apavorado, tentei enxergar algum companheiro do bote. Mas sentindo que ia afundar, a água entrando em minha boca, gritei por eles como pude, uma, duas, sei lá quantas vezes. A única resposta foi o estrondo das ondas e o zunir do vento. Parecia definitivo, eu estava ali no meio do oceano sozinho. Então, a resposta que a gente vai colocar é: quando uma onda caiu sobre o barco, os companheiros de Gulliver foram levados para longe, certo? A gente leu o trecho no livro e aqui a gente está explicando o que aconteceu, certo? Muito bem. Depois a gente tem a letra B. O que o Gulliver fez em seguida? Quando ele percebeu que ele estava sozinho, o que ele fez? Vamos voltar para o texto. Então, ó, eu estava ali no meio do oceano sozinho. No entanto, logo reagi. Estava vivo e isso, diante das circunstâncias, já era alguma coisa. Minha preocupação passou a ser só uma: manter-me vivo. Comecei então a nadar às cegas. Ele vai nadando sem saber para onde ele está indo. Mas ele, como a gente sabe, acaba parando na ilha. Então vamos ler as alternativas. A primeira alternativa é: nadou até encontrar uma praia ou gritou até ser salvo. Bom, ele decidiu agir, ele começou a nadar e eventualmente encontrou a praia da ilha, não é? Então a resposta certa é esta daqui. A gente vai marcar um X. Muito bem. Ok. A pergunta de número 7. Ao acordar na praia, por que os personagens ficaram espantados? Quando Gulliver acordou na praia, ele percebeu que... Quando Gulliver acordou na praia, ele percebeu a presença de homens pequeninos, certo? Que é uma coisa que ele nunca tinha visto. E, em contrapartida, os homens pequeninos viram um gigante, certo? Os homens pequeninos viram um gigante e se assustaram com o tamanho de Gulliver, porque da mesma forma que o Gulliver nunca tinha visto homens pequenininhos, os homens pequenininhos também nunca tinham visto homens gigantes, como Gulliver. Seria assustador para ambos os lados, os dois lados, certo? Bom, esses foram os exercícios que eu passei na semana passada. Muito simples, a gente já corrigiu eles. Agora a gente vai continuar a fazer alguns exercícios a mais. Então, quando vocês forem me devolver essa atividade, vocês vão mandar foto dos exercícios que eu vou fazer junto com vocês.
Então, peguem, estejam com a apostila na mão de vocês e copiem as respostas para vocês compreenderem mais sobre o texto, certo? Número 8. Apesar de não entender o que os habitantes da ilha falavam, como que o Gulliver conseguiu se comunicar com eles? Bom, tem aqui no texto também, certo? Os homenzinhos, eles têm esse idioma misterioso, essas palavras que a gente não conhece, certo? Então, tem um trecho aqui, vamos ver. Aqui, ó. Em uma ordem de ataque, porque senti centenas de pequenas flechadas em minha mão esquerda e no rosto, eram como picadas de agulhas. Já irritado, tentei livrar-me delas, mexendo o corpo quanto eu podia, mas recebi uma chuva maior de flechadas e resolvi aquietar-me para pensar melhor no que fazer. Então, os homenzinhos estavam atacando o Gulliver. A única forma que ele teve de parar de ser atacado era ficar completamente parado, certo? Então, aqui, ó. Quando o homenzinho terminou, todos ficaram em silêncio, olhando para mim, ou seja, olhando para o Gulliver, como se eu tivesse entendido tudo e devesse responder. Fiz uma cara de bons amigos, ou seja, uma cara simpática, de quem não quer briga, e com a mão esquerda tentei mostrar que estava com fome. Ou seja, ele tentou se comunicar com os homenzinhos fazendo gestos, certo? Como é que você mostra que está com fome? Você fala, aponta para sua boca, mostra sua barriga falando que você está sentindo fome, certo? Existem várias maneiras de fazer isso. Então, a resposta que a gente vai colocar aqui é Gulliver conversou com os homenzinhos através de gestos, certo? Apesar do Gulliver usar gestos, porque ele não falava o idioma dos homens pequenininhos, a gente também se comunica com gestos no dia a dia. Se alguém te pergunta, onde que tá o seu livro favorito? Você não precisa falar, você pode simplesmente apontar, certo? Alguém pergunta, onde você comprou essa sua blusa? Daí você não sabe se tá falando da sua blusa de frio ou da sua blusa embaixo, daí você aponta. Assim? Essa? Você não precisa perguntar, esta blusa? Essa aqui? É um exemplo de como a gente se comunica através de gestos, certo? E como vocês já devem saber, as pessoas surdas, por exemplo, muitas pessoas surdas não falam, então elas se comunicam através de gestos. Por exemplo, um gesto da língua de sinais brasileira, que é Libras, é esse daqui que significa oi. Ou tem outros gestos mais simples, como tchau, ou quando a gente vai falar números, 1, 2, 3. Nossa, por que eu pensei em 3? Enfim, vocês entenderam. Existem muitas formas de se comunicar por gestos, então o Gulliver, como não falava o idioma dos homenzinhos, ele tentou sinalizar de uma forma que ele estava com fome, certo? Então, pergunta de número 9. O texto que você leu é um trecho de um romance de aventura. Um romance é um livro mais longo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho este livro aqui, que se chama... o livro que eu estou lendo se chama A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É um livro da série Jogos Vorazes. Talvez vocês já tenham ouvido falar dos filmes ou dos livros. Esse daqui é um romance, porque é uma história longa. Como vocês podem ver, ó, é um livro que tem 500 e poucas páginas. É diferente de um conto. Um conto é uma história que tem poucas páginas. 20, 30 páginas, por exemplo. No livro, a gente tem 4 páginas da história do Gulliver, mas a história original é muito mais longa. É um livro inteiro como esse, certo? Então, se vocês quiserem ler a história do Gulliver, escrita pelo Jonathan Swift, vocês vão ler um livro inteiro. E aquilo que a gente leu no livro, na apostila, é só um trecho da história do Gulliver, certo? Não é a história completa. Então, vamos continuar lendo a pergunta. O texto que você leu é um trecho de um romance de aventura, ou seja, é um livro longo, não necessariamente uma história de amor, apesar de ter a palavra romance, e aqui a gente fala de aventura, ou seja, o gênero é uma história de aventura. Existem histórias de terror, existem histórias de comédia, existem histórias de mistério. Essa aqui é uma história de aventura. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo deste gênero, ou seja, qual é o objetivo de ler uma história que é um romance de aventura? Então vamos ver as alternativas. A primeira é informar sobre um acontecimento verídico de aventura ou entreter o leitor por meio de uma história fictícia de aventura. No caso, podem existir histórias que sejam verdadeiras de aventura, porém o romance é uma história fictícia. Vamos escrever aqui, ó. Um romance, não precisa copiar, só uma explicação. Um romance é um tipo de história de ficção, ou seja, que não aconteceu de verdade,
certo? Que é mais longo que um conto, certo? Uma história mais longa. Existem vários tipos de romance, de aventura, de mistério, de comédia, de terror, de amor também, e assim por diante, certo? Então aqui, como a gente está tratando de uma história de ficção, ou seja, que não aconteceu de verdade, a gente vai colocar um X aqui na segunda alternativa, que é entreter o leitor por meio de uma história fictícia de aventura. Porque a gente sabe que a história do Gulliver não aconteceu. Afinal de contas, não existem homens pequenininhos. Ou será que existem? Não, não existem. É uma brincadeira apenas. Número 10. O texto é narrado com mais momentos de diálogo ou de descrição de ações e sensações. Certo? Então, o que é um diálogo? Vamos ver aqui, por exemplo. Ó, vamos selecionar aqui também um quadradinho vermelho. Ok. Ó, os diálogos são marcados por falas, quando personagens falam palavras ou conversam entre si. Só nesse trecho aqui, a gente só tem um diálogo, ó, que é aqui, ó. Recifes a este bordo. O diálogo, geralmente, ele é marcado por um travessão, que é esse traço aqui. O diálogo também pode ser marcado por aspas. Oi, meu nome é Natália, disse a professora, certo? Ou pode ser apenas um travessão. Oi, meu nome é Natália, disse a professora. Como vocês podem ver, aqui começa e termina com aspas, porque tá falando o que o personagem disse, o meu diálogo. E também começa ou termina com travessão, que está também o meu diálogo. Aqui já é a narração, certo? Oi, meu nome é Natália. Minha fala. Disse a professora. Narração. Narrador explicando quem foi que disse, certo? Então aqui a gente tem o travessão, que mostra o diálogo. Mas a pergunta é, existe mais diálogo ou existe mais narração? Bom, como vocês podem ver, só existe um diálogo aqui e todo o resto do texto é narração, certo? Então existe mais narração. Qual que é a pergunta aqui, ó? O texto é narrado com mais momentos de diálogo ou descrição de ações e sensações? Então a resposta é, o texto é narrado com descrições de ações e sensações. Muito bem. Depois a gente tem a segunda pergunta. Que efeito esse modo de narrar causa à narrativa de aventura? Ou seja, quando você lê as descrições das ações dos personagens e das sensações que o personagem tem, o que você, leitor, recebe? Você percebe o que o personagem está vivendo. Então o personagem diz, veio uma onda gigante e eu tive que nadar para longe dela até conseguir encontrar uma praia. Você consegue ver a onda, você consegue imaginar essa onda, você consegue se imaginar nadando até chegar na praia, certo? Então, esse tipo de narrativa, vamos colocar essa resposta. Esse tipo de narrativa permite que o leitor imagine-se no lugar da personagem e viva suas emoções, ações e sensações. Esta é a resposta do número 10. Enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de fazer essas atividades juntos. Eu quero que vocês me mandem fotos aqui dos exercícios 8, 9 e 10, que são os que a gente fez nessa aula. E também corrijam, deem um certinho no que vocês erraram ou acertaram aqui nessas outras questões, certo? Não deixem de corrigir e colocar as respostas certas. Muito bem? Na próxima aula, eu já vou até mostrar aqui para vocês, a gente vai começar a usar a apostila do terceiro bimestre. As outras professoras de língua portuguesa e eu, a gente está conversando sobre o que a gente vai começar. Mas aqui a gente tem várias atividades interessantes. Ó. O capítulo 7, por exemplo, é sobre textos jornalísticos que falam sobre fatos do cotidiano, certo? Coisas que a gente lê no jornal ou assiste na televisão, esse tipo de coisa. O capítulo 8 chama O Planeta em Nossas Mãos. Vai falar bastante sobre natureza e ecologia, mas a gente vai ler também sobre propagandas, pôsteres, a gente vai aprender sobre pôster de filme ou propagandas do governo, esse tipo de coisa, que é algo muito importante também. O
que mais a gente vai ver neste terceiro bimestre? O capítulo 9 aqui, medo de quê? Esse é um capítulo muito interessante, não é mesmo? Eu espero que vocês gostem, porque eu preparei uma história interessante pra gente estudar aqui. Aqui, existe um texto que o livro sugeriu, que é Teresa Bicuda, que é muito interessante, mas a professora também vai trazer uma outra coisa. Enfim, existem outros capítulos aqui neste livro. Cadê o próximo? Depois já é o módulo de matemática, então são só esses. E além de ver esses capítulos, esses temas de história de terror, notícias, panfletos e pôsteres, a gente também vai ler um livro novo, que ainda está sendo decidido. Ou vai ser o Pantanautilus, ou vai ser o livro sobre as lendas indígenas. Em breve eu já conto pra vocês na próxima semana. Mas nessa semana não se esqueçam de mandar as respostas dessas atividades que a gente acabou de corrigir, certo? Nossa, por um segundo achei que tinha sumido. E não se esqueçam de colocar as atividades em dia, não só de língua portuguesa, mas de todas as matérias. Se você ainda não respondeu a autoavaliação, tente responder o mais rápido possível, porque a gente vai fechar as notas em breve, e quem não responder a autoavaliação vai faltar essa nota também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi mais curta que as outras, mas isso também é para dar mais tempo de vocês conseguirem acompanhar as atividades, porque eu sei que está difícil para todo mundo. Então, não deixem de fazer, certo? Então, se cuidem, não saiam de casa por qualquer motivo. Coronavírus ainda é muito perigoso, muitos casos em extrema, certo? Usem máscara caso vocês precisem sair. Tomem cuidado com as pessoas mais velhas com quem vocês moram, seus avós, pai, mãe. E até a próxima aula.